uma cesta e entregue no dia do Natal pela igreja, né? Também teríamos hoje dois blocos, um bloco com o Fabiano e um bloco com o professor, dois blocos com o Fabiano e dois blocos com o professor Cristiano. Mas por motivo de agenda não foi compatível ele vir hoje aqui. Mas semana que vem ele estará aqui conosco. Até ele deu uma prévia hoje para nós, né? Uma entrevista que teria ido ao ar, né? Mas infelizmente por motivo também de falha técnica não foi. Mas semana que vem, não perca, o professor Fabiano estará conosco aqui. Também uma outra pessoa fantástica, né? Cristiano, falha técnica, ao vivo é assim mesmo. Ao vivo sempre tem professor Fabiano, Cristiano, enfim, Fabiano, de volta ao Brasil. Você passeou pela Europa, 4 meses lá, de volta ao Brasil. A primeira coisa que nós já tivemos, você já tinha, mas você alimentou ainda mais 3 grupos, 3 perfis no Face. Um do Fabiano em pessoa, um grupo da Câmara Municipal e um grupo do Santo Antônio do Pinhal Oficial. O da Câmara, aliás, foi bastante criticado pelos vereadores, né? Deu o maior bafafá aqui em Santo Antônio do Pinhal pelos vereadores, né? Que não estavam muito gostando do que vinha sendo colocado lá. Na verdade, você estava repassando, né? Qual é esse motivo da discórdia que houve entre o grupo Câmara Municipal e você? Não, na verdade, quando eu voltei no Brasil, nem foi antes de voltar, inclusive, não são 3 perfis que foram feitos. Quando eu estava na Irlanda, antes de ir para lá, eu tinha o costume de frequentar todas as reuniões, não sei como era vereador, você me via lá frequentemente, de frequentar as reuniões, frequentar as sessões para ver o que se passava no município, e lá eu senti um pouco a falta disso. Então, eu quis, na verdade, criar uma ferramenta para estimular a população a procurar saber um pouco mais, a procurar conhecer qual o trabalho do vereador, como os vereadores trabalham, o que eles podem fazer, o que não podem fazer para ajudar a população. E eu criei esse perfil, esse grupo, na verdade, que era o Câmara Pinhalense, que lá eu postava algumas ideias, algumas coisas relacionadas à política em Santo Antônio. Aconteceu que quando eu voltei do Brasil, até inclusive aconteceu um episódio muito engraçado, não é engraçado, um episódio assim meio, que eu não gostei, eu fiquei meio chateado, inclusive, porque era uma briga que estava tendo até na época da crítica do pessoal, o aumento salarial dos vereadores, e eu, frequentando a Câmara, eu incentivava o pessoal a questionar, incentivava o pessoal a procurar saber o que acontecia. E, inclusive, essa sessão que teve para votar o aumento foi meio que feita secreta, foi uma coisa assim que desvirtuou um pouco a Câmara. A partir desse episódio, como eu estava lá na Irlanda e tal, eu fiquei sabendo, confesso que eu perdi um pouco o interesse, até andei um pouco, eu desativei esse grupo durante esse período. Voltando para o Brasil, eu voltei no dia 2 dias antes da audiência pública, que teve no ano passado, para definir o orçamento desse ano, e frequentei e pedi uma cópia do orçamento, pedi uma cópia e postei na página, no grupo, para que todos tivessem conhecimento, para que todos pudessem saber o que seria gasto aonde, né? E a partir desse momento, eu acho que por todos os posts, todos os comentários que eu faço, cobrando um pouco da posição das pessoas, cobrando um pouco da posição das autoridades responsáveis aqui por alguns serviços básicos, por algumas coisas,
continua na verdade, aberto. o grupo Mas eu continua senti aberto. que ele deu uma esfriada. Não, mas é que Deu na uma verdade o esfriada. grupo continua aberto, mas Mas eu por outro moderei, lado, ele pode- mas por outro lado, a Câmara não criou o grupo dela até hoje. Não, eu acho que ele vai criar também. Porque isso seria, para mim pelo menos, Fabiano, era um ponto de ligação entre a população, entre os internautas, tomando conhecimento do que se tratava na Câmara. Você, na verdade, era um propagador de ideias, né, discussões, exatamente o que é o parlamentarismo, né, de forma internética. Né? Sim, que essa é a facilidade, né? A facilidade. A pessoa não precisa sair de casa. Para ir como hoje, teve um dia chuvoso, a pessoa não vai sair de casa para discutir uns assuntos. Se você sabe a opinião que está se tratando ali, é bem mais fácil discutir do que você criar coisas. O Grupo Santo Antônio Oficial conta atualmente com 1.951 membros, exatamente 30% da população piauiense. Qual é o segredo da adesão nesse grupo? Eu acho que não é bem segredo, Zé. Eu acho que é mais. 30%. Eu acho que é mais a carência de um Isso canal de comunicação. já elege o prefeito. Não. A gente tem mais uma carência de um canal de comunicação direto da população do que qualquer outra coisa. Então, qualquer coisa que agregue informação, qualquer coisa que agregue conhecimento, a pessoa quer participar. A pessoa está, mesmo sem interagir, ela quer saber o que acontece. Então, o que acaba acontecendo? Como muitos dos assuntos ali discutidos são em prol do bem-estar da população, são em prol ali de decisões que a gente, quando posta, julga ser assim, para o benefício da população, muita gente também pensa dessa mesma maneira e acaba querendo saber o que se passa. É o que você falou, como não existe um canal de comunicação direta da Câmara, isso acaba meio que sendo, funcionando como um canal. E eu criei, na verdade, esse grupo e o grupo de Câmara Piauiense, na verdade, na mesma data, até inclusive no mesmo dia, na mesma hora, justamente por isso, porque eu não queria discutir assuntos políticos nesse grupo Santo Antônio do Pinhal, que eu abri mais assim como uma coisa para divulgar eventos, para divulgar ideias e questões. Mas infelizmente tomou outro mundo e a gente acabou. Uma das últimas postagens foi a respeito da lei que proíbe, do projeto de lei, né? É um projeto de lei legislativo que proibiria mesas e cadeiras nas calçadas dos restaurantes e bares. Parece que houve bastante assunto para isso, né? E hoje foi votado. Nós comparecemos à Câmara, esperamos até a última hora para ver lá, né? Tinha mais ou menos umas 10 pessoas, né? Umas 10, 15 pessoas assistindo, né? E você se posicionou pela legalidade. Pela legalidade, ou seja, já existe uma regulamentação para isso, né? E como que você achou essa votação de hoje? Zé, eu acho que é o seguinte, eu acho que o vereador tem que usar o bom senso, né? A partir do momento que você usa o bom senso, você consegue achar uma solução para qualquer problema. Como o projeto era um pouco radical, esse negócio de extinguir as mesas e não uma tentativa de conciliar ali, eu acho que era mais o esperado, né? Do que qualquer outro assunto, né? Infelizmente, assim,
partir desse momento a gente resolveu fechar. E esse fechamento surtiu efeito por uns 2, 3 meses. Só que daí, puta, o pessoal tem que subir, voltar e ir lá fechar, a gente não contava com funcionários, todo mundo é voluntário, todo mundo às vezes esquecia, ou às vezes o pessoal não tem então acaba por deixar aberto. A única coisa que a gente pode fazer é colocar placas e pedir incessantemente, pessoal. Pelo amor de Deus, não façam fogueiras, não depredem a rampa de voo livre, a gente depende daquilo que a gente vive, pessoal. Se tiver placa, não quebre. Se tiver gente falando ou gente querendo defender alguma coisa para depredar o pico, pessoal, liguem para a polícia, façam a sua parte como cidadãos e defendam o que é nosso. Defendam o que é nosso, essa é a palavra-chave. Olha, o Fabiano tem razão nisso aí, não é só no pico, é Santo Antônio em si. Né? Santo Antônio a gente precisa defender com unhas e garras, né? A nossa cidade. Ela está em pleno, não digo crescimento, mas estamos sendo colocados como vitrine já na Serra da Mantiqueira. Né? Jamais iremos competir com o Campos Jordão, isso não é o nosso intuito. Deixamos Campos como está, nós temos uma completa diferença de visão turística. Nós queremos sempre ir de encontro com a popularidade, com a simplicidade, ao contrário do glamour que representa Campos Jordão para São Paulo, para o estado de São Paulo. Né? E outro, o turismo nosso é um turismo tardio, é um turismo que começou por volta de 85, 1990, né? Em Campos Jordão desde 1920. Então não queremos competir, mas nós teremos que mostrar nosso município e deixar agradável àqueles que nos visitam, né? E não só para aqueles, para nós também, pianense. Gente, está muito bom isso aqui, está muito bom. Acho que a gente pode ficar mais uma hora aqui, mas nós temos que fazer um break aqui. Don't break. Vamos fazer um pequeno intervalo novamente. A gente vai para o intervalo e voltamos rapidamente. É zig-zag. Se você procura notícias, lazer, eventos e acontecimentos, o site é pinhalnet.com. Mas se você procura bares, restaurantes e pousadas, o site também é pinhalnet.com. 8 anos divulgando e noticiando Santo Antônio do Pinhal. Exatamente 22 horas e 21 minutos, e lá fora, chuva, aqui dentro, pinga em mim. O canequinho com pinga. Abriu o tempo. Abriu o tempo? Maravilha, olha, até que fim, desde quinta-feira passada, né? Mas que passou. Os aniversariantes da semana. Fala nisso, parabéns, Santiago, olha, parabéns, meu. É o mês que vem. É o mês que vem? Ué, alguma coisa está errada então. Nessa semana comemoram-se aniversário. No dia 24, a minha linda sobrinha Luciane Santos, Luan Lemes, Roseli Prudente. No dia 25, Viviane Alves, irmã do Fernandão, Igor e Fábio Hernandes. Hoje, nosso amigo Alfeu Domenique, ali do posto. Parabéns, né? A Dorinha Aparecida, a Célia Walker. Amanhã, dia 27, Paula Traude, a Mariana Cardoso. No dia 28, Sônia Maria e a professora Ângela Pimenta. No dia 29, a Suelen Santos, Débora dos Santos e a Andréia Aparecida. No dia 30, último dia do mês, faz também aniversário a Tatiana Tachikawa.
a Débora Rodrigues, Rafaela Sene, Elisângela Silva e a Zuleika Correia, também a Aline, filha da Edna M. Ito, neta do Paulo Ito e da dona Teresa Ito. Parabéns a todos. Né? Hoje também fechou, né, as inscrições para o concurso público aqui em Santo Antônio. Mas também, se eu não me engano, vai abrir outra, vai abrir novamente na área da biomédica, para o laboratório de Santo Antônio, né? Será 2 biomédicos, um técnico, né? Um profissional. Também, enfim, nós estávamos falando com o Fabiano, né, a respeito dos grupos dele que vem trazendo maior polêmica em Santo Antônio Pinhal, né? Também foi muito discutido, voltando um pouco lá no bloco anterior, que eu não consegui fazer a última pergunta, sobre a Zona Azul. Nossa, isso deu pano para manga também, né? A Zona Azul também, enquanto a prefeitura fala que eles estão, na verdade, buscando um trabalho de conscientização dos empresários para que seus empregados, inclusive esses dias eu estava chegando na padaria de manhãzinha para comprar pão, né? Às 6h30 da manhã, e uma empregada da padaria rapidinho parou o carro dela, desceu e entrou na padaria. Eu fiquei exatamente olhando, caramba, já tem pouco espaço, né? Aí falaram que que iam colocar a Zona Azul em Santo Antônio Pinhal. Não existe nada, na verdade, uma discussão. O que você tem a falar sobre essa Zona Azul? Na verdade, acho que a Zona Azul era essencial para Santo Antônio Pinhal, né? Só que muita gente acha o contrário, muita gente apoia. Enfim, é um tema bem polêmico, né? Porque não cabe a uma pessoa ou outra pessoa, a uma pessoa ou apenas a prefeitura ou apenas o poder legislativo. Todo mundo aí tem que entrar no consenso, todo mundo tem que sentar, ver o que realmente de fato é melhor para a cidade e colocar em prática, né, Zé? Eu vejo comigo, na verdade, que é o seguinte: existem duas maneiras de você colocar em prática os seus projetos, os seus objetivos. Uma é a gente tem um resultado a curto prazo, e uma a gente tem um resultado a longo prazo. A conscientização é mais do que necessária. Na verdade, ela é um dever do Estado, ela é um dever do Estado enquanto ensinar a cidadania para a população. Só que isso a gente só vai ver os frutos daqui 10, 15, 20 anos, talvez, se a gente ver, se for um projeto bem executado. Eu sugeri, na verdade, até fiz uma enquete no grupo, inclusive o pessoal a favor da Zona Azul está ganhando, tá? O pessoal, muita mais gente a favor do que contra. Eu sugeri que fossem feitas, na verdade, o básico, né, que é a criação de algumas vagas, não tem vaga durante toda a semana, só vaga no final de semana, né? É mais assim, para gerar uma discussão, para a gente ver realmente a que ponto a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer. Eu fiquei muito feliz hoje na Câmara, até inclusive, de ouvir lá que alguns vereadores se preocupam com essa questão de vagas, questão de estacionamento, tudo isso, inclusive pedindo a liberação ali do estacionamento da Noé Alves nos finais de semana. Então, tudo isso vem a somar. Só que eu acho que assim, a curto prazo, uma coisa para a gente ver, ter resultados maiores, ter resultados mais concretos, a gente não adianta, tem que mexer no bolso. O brasileiro ainda não tem uma cultura de aprender enquanto é mais velho, na boa, tem que meter paulada, não adianta. Tudo que o cidadão brasileiro mexe no bolso, tudo que ele paga pelos seus esforços, ele aprende mais fácil. A Zona Azul é uma coisa que vai ser instalada, não adianta. Conversando com pessoas de dentro da prefeitura, me alertaram que não existe nenhum projeto de Zona Azul. O que eles querem tentar é, primeiro, a conscientização. Por outro lado, como você mesmo disse, a conscientização do brasileiro leva algum tempo, né? Haja vista, o nosso batemos em cima dos sacos de lixo em Santo Antônio também, né? A placa indicando no poste, né, de luz, a placa que foi colocada para que as pessoas, né, não coloquem o lixo doméstico à noite, né? E no outro dia o saco de lixo totalmente dilacerado no chão. Também foi um tema dentro do perfil do seu grupo, né? Na verdade, assim, chega a ser um problema porque todo mundo sabe a solução, só que ninguém cobra a solução nos devidos caminhos, tal, nos devidas providências e tal.
saúde pública, uma questão assim, de que merece urgência. Na legislação da cidade, cabe multa, é aplicável multa para os estabelecimentos, é aplicável multa para as pessoas que deixam o seu lixo acumular, só que infelizmente falta um pouco de fiscalização por parte do poder público, né? Inclusive eu acho que a gente vai mudar eu acho que tomara Deus que a gente consiga mudar, na verdade, esse quadro, né? Que a gente também ficou sabendo lá na Câmara que vão ser aí abertos vagas para fiscais, então acho que vai dar uma amenizada nisso, mas a gente tem que manter firme, a gente tem que cobrar sempre, a gente tem que cobrar. Outro assunto que deu o que falar, que o pessoal, acho que você nem colocou na pauta do programa, foi a abertura da piscina, que é do Clube Canense lá da cidade, que não temos. Inclusive, eu tomou uma foto, ficou mais verde do que a água da piscina. Eu acho que assim, a gente tem que cobrar. Eu já fui informado já que a piscina vai abrir, então, fui informado que vai abrir, chegou por partes, né? A gente sabe que vai. Até houve o comentário que o problema era a máquina, mas depois era o filtro da máquina, é isso. Mas para aí, nós estamos há um ano pedindo essa abertura, o ano passado o verão inteiro. Novamente vai tentar reparar a máquina. Por que não compra uma máquina direto? A gente tem que... Essa é uma pergunta a se fazer na audiência pública. Vamos falar de audiência pública. Bom, já que estamos falando de audiência pública, por motivos de doença você não pôde comparecer, você que divulgou também no seu grupo, né? Divulgou aí? Na internet, né? Na internet, né? Todo lado. Eu preguei cartaz, nos posts. Foi você que pregou cartaz? Pô, isso eu não sabia. Poxa, só 5 minutos. Dá pra gente parar a noite inteira conversando aqui, poxa. Mas a audiência pública, você não esteve presente, do mesmo jeito que veio, voltou novamente. Teve uma discussão, 4 horas de audiência pública, foi maravilhosa a audiência. Pela primeira vez, realmente a cidade esteve presente na audiência, surtiu efeito, viu? Tinha mais de 50 pessoas lá dentro, houve uma participação realmente, foi cobrado de cada secretário falou do que realmente queria, né? Mas um processo inverso, né, Zé? A gente tem aqui não foi mudado absolutamente nada. A gente tem um processo meio inverso. A gente não tem que cobrar dos vereadores quando o projeto já é apresentado, quando já está tudo definido. A gente tem que cobrar dos vereadores para fazer esse projeto, para fazer essa lei, para fazer esse plano plurianual, para fazer as leis de investimento. E como que a gente consegue cobrar isso? Participando dos conselhos, das reuniões, utilizando os caminhos oficiais, as vias oficiais do município para cobrar. O problema, Zé, é que é muito burocrático, né? Então o pessoal desanima. Não adianta ser um exemplo que a gente cita, né? Não adianta a gente ir 1, 2 ou 3 vezes na Câmara, você não vai resolver nada. Você tem que ir 1, 2 vezes, tem que ir todas as vezes para saber o que se passa, para saber o que você pode cobrar, o que você não pode cobrar. Eu acho que assim, desde o ano passado, inclusive, na internet, eu coloquei no post, quando eu fiz o post exemplificando todos os valores destinados, começou-se uma discussão muito bacana dos vereadores eleitos aí, no ano passado, no caso que esse ano estão eleitos, sobre o detalhamento das ações, não apresentar só por setor, né, no orçamento da audiência, sobre o detalhamento das ações, o que vai ser gasto por quê, o que não vai ser gasto para nada. E eu acho que isso era bem interessante também. Eu acho que assim, o próximo passo, na verdade, para um orçamento mais participativo, deveria ser esse, deveria ser a cobrança do pessoal com relação ao... Existe um nome para isso, né? Detalhamento. Existe um nome quando o orçamento é apresentado, e existe um nome quando é apresentado generalizado e quando não é. Eu acho que deveria ser um orçamento mais assim, detalhado, na verdade, né? Tá certo aí, eu acredito que mais de 90% da verba do município, desses 20 milhões que vão vir pro ano que vem aí, tenho certeza que mais de 90% da verba que vai vir é para manter a máquina, é para despesas continuadas, porque a gente... E isso também tem que ser um sinal de alerta para os vereadores, porque se a gente já está com 90% do orçamento comprometido, não adianta a gente procurar mais conta para pagar. A gente tem que dar um jeito aí de diminuir um pouco e procurar saber o que a gente pode gastar e o que a gente não pode receber. Você trabalhou na Secretaria de Turismo por 7 anos. 7 anos. Hoje, na sua visão, como anda o turismo em Santo Antônio? Anda bem.
atenção especial nessa área aí pra gente ver se a gente consegue melhorar ainda mais a cidade. Melhorar ainda mais o turismo na cidade. No início do programa, eu falei que em São Bento vai ter o primeiro baile do carnaval, né? Vai ter a abertura oficial do carnaval em São Bento Sapucaí, na semana que vem, né? Exatamente no dia 30 de novembro, né? Como que estão as tratativas para o carnaval em Santo Antônio do Pinhal? Bom, daí eu não sou a pessoa mais indicada para te responder essa Mas é que pergunta. você sempre está participando do bloco carnavalesco, Sim, você está sempre ativando, você tem um bom contato com o João Barba. Então, na verdade é o seguinte, até onde eu sei, inclusive foi o que a gente estava conversando um pouco antes do episódio, até o Santiago também estava envolvido na conversa, é que já começaram as reuniões, já começaram as tratativas pro Carnaval 2014 e que vai ser mais ou menos nos mesmos moldes que vieram nos últimos anos, né? Que é a banda, que é o matinê, que é a farra em Santo Antônio do Pinhal. Esperando que seja bom, né? Que tenha a participação da população, que todo mundo participe e que mais uma vez não tenhamos nenhuma tragédia na cidade. Por que tragédia? Antigamente tinha muita briga no clube, né? Tinha muita briga. Cachaça na cabeça. Agora não tem muito. Fabiano, você é um jovem enganjado nas causas políticas de Santo Antônio, né? Você está sempre ativamente, nós tivemos a Vem Pra Rua Santo Antônio, né? Tivemos uma grande participação popular também. Sempre a gente vê que com os seus grupos na internet, né? Você tem alguma pretensão política? Nenhuma, Zé, graças a Deus. Um pouco da experiência que eu tive no meio da política nesses longos dos últimos anos me fizeram ver que não é um caminho muito legal de ser frequentado. Aqui o pessoal ainda não tem não é uma mentalidade, mas é um pouco tacanho em relação a esse pensamento de que eu tenho que fazer o melhor pro que quem me ajudou e que se foda quem não me ajudou. Eu acho que a gente assim, não pode ir desse lado aí. A gente tem que ajudar todo mundo, independente se é a situação, independente se é a posição, independente se a pessoa votou e você não votou. Acho que todo mundo tem que ser ajudado. Eu acho que aqui ainda o pessoal encontra uma certa resistência com relação a isso. Então acho que assim, como técnico, como um conhecimento técnico, como alguém que possa ajudar, eu tenho pretensões de ajudar naquilo que eu me disponho, mas sem nenhuma pretensão política, sem nenhuma, graças a Deus, eu dessa fruta. Não posso dizer que dessa água eu nunca beberei, mas não fui picado. Pelo menos a água aqui do programa ele bebeu, né? O cidadão pianense. A minha acabou, não colocaram mais água aqui. Olha, estamos aqui falando, é uma pena realmente que essa uma hora passa aqui tão rápido, né? A gente cria uma expectativa em cima, né? O que a gente pode falar com o Fabiano, que é uma pessoa hiperinteligente, viajada, né? Eu fiquei imaginando quais são as perguntas que eu posso colocar. Você saiu hiper bem em todas as perguntas, conseguiu realmente superar as minhas expectativas como entrevistador, né? Suas considerações finais? Minhas considerações finais? Bom, primeiro foi um prazer, uma honra aí, agradeço o Santiago, agradeço todo mundo que convidou aí, o pessoal para todo mundo, né? E eu queria fazer um apelo especial a todo mundo que nos ouve, eu queria fazer participem, pessoal, cobrem aqui, cobrem do seu vereador, cobrem das pessoas que você acha que vai resolver esse problema, só que antes de discutir o problema, conheça. Então eu acho que assim, o conhecimento é uma arma que a gente deve utilizar e eu acho que se todo mundo souber os caminhos a serem percorridos, a gente chega lá muito mais depressa. Maravilha. Olha, antes de encerrar o programa, temos aqui o Marcelo Oliveira está perguntando: Fabiano, os investimentos na população é mais importante que no turismo? Qual a sua opinião? Eu acho que equivale, né, Zé? Na verdade, assim, a população vive do turismo, né? Não tem como separar. Aqui em Santo Antônio a gente não tem como separar a população e o turismo. Eu acho que um complementa o outro, né? Eu acho que, assim, todos os investimentos na área do turismo, todos os investimentos na área que podem ser feitos na área do turismo, têm que ser feitos na área do turismo, refletido para a população, tem que ser levado em consideração a população, tem que ser levado em consideração aquilo que as pessoas sentem. Só que, e o turismo principalmente, né? Eu acho que assim, um complementa o outro, na verdade, né? Ambos têm
novamente na próxima terça-feira. A Zuleika do Prado. Santo Antônio do Pinhal está crescendo. Você acredita que podemos virar uma Campos do Jordão no futuro? Isso é ruim. Manda um alô para o povo de Pinda, Fabiano. Alô, Pindamonhangaba. Não só Pindamonhangaba, como São Bento, Campos do Jordão, na verdade o mundo todo, né, Zé? Brasil todo mundo que nos assiste, né? Você acha que Santo Antônio pode virar uma Campos do Jordão? Eu acho que pode, claro, mas eu torço porque não, né? Se Deus Nossa, quiser, não chegaremos nesse ponto, né? Eu acho que através de uma participação mais efetiva da população, através de uma participação, de uma cobrança maior, de um envolvimento maior, eu acho que assim, a gente tem tudo para ultrapassar Campos do Jordão. Acho que chegar a Campos a gente já chegou lá atrás, agora a gente já ultrapassou. O que a gente não pode fazer é querer igualar. Fabiano, eu agradeço, muitíssimo obrigado mesmo, um grande abraço no seu pai, na família, né? E agradeço a sua participação também nessa terça-feira na TV Pinhal, com o programa Cidadão Pinhalense. Agradeço a oportunidade que Deus me deu de estar aqui com vocês, de poder passar um pouquinho da nossa cidade, de você conhecer mais as pessoas que compõem o nosso município. Esperamos que todos estejam na próxima terça-feira conosco, de novo conectado. Estaremos com o professor Cristiano, agora tá certo, é o professor Cristiano, né? Ele cantando, ele participando conosco e contando as suas histórias também. Obrigado a todos, obrigado à minha família, obrigado a todo o povo que está conosco conectado. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. A TV Pinhal inova mais uma vez. Agora, a tvpinhal.com passará a ser na web.tv.br. Olá, tudo bem? Meu nome é José Marcondes, do seu programa Cidadão Pinhalense. Gostaria de desejar a todos que nos assistem um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Em breve estaremos na web.tv.br. Nós da tvpinhal.com desejamos a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.